Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Academia do Autismo, Conversa Teia. Eu sou Mara Coelho, sou anfitriã de hoje, sou diretora da Academia do Autismo. Estou aqui muito honrada com duas pessoas que já adianto que eu admiro muito. E eu vou fazer um breve resumo, mas depois eu vou dar a palavra para elas falarem. Eu estou aqui com a terapeuta ocupacional Raíssa Araújo. Ela é terapeuta ocupacional, analista do comportamento aplicado e coordenadora da terapia ocupacional da Clínica Mosaico. E com a Juliana, que também é terapeuta ocupacional, analista do comportamento aplicada. E eu gostaria que vocês fizessem uma pincelada sobre a atuação de vocês, também falassem como que vocês chegaram ao universo do TEA. Porque a gente sabe que lá no vestibular, talvez vocês não tivessem dimensão do caminho que a vida traria a cada uma de vocês. Então, vou passar a palavra para vocês. Pode ser a Raíssa? Pode ser a Raíssa. Prazer estar aqui com vocês. Então, como a Mara falou, né, eu sou a Raíssa, sou terapeuta ocupacional, tenho a formação em análise do comportamento, sou formada há quase 4 anos, sou formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sim. Tenho pós-graduação em autismo e trabalho, então, desde que eu formei, né, com crianças e adolescentes com autismo, e também trabalho na saúde mental, né, em outro lugar, dentro da atenção psicossocial, num serviço chamado Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Então, basicamente isso, né, da minha trajetória. E como eu fui parar no TEA? É interessante, porque eu conheci Fábio Coelho, inclusive. Pra quem não conhece. Conheci Fábio Coelho. Num evento que teve na cidade onde eu moro. Foi um curso, uma palestra. Qual cidade? Araruama. Ah, sim. Araruama, aqui no Rio de Janeiro. E aí, assim que eu formei, que eu me mudei para essa cidade, teve um evento lá, uma palestra, um curso, algo assim. E eu lembro que eu fui participar, porque eu queria, né, conhecer, estudar um pouco mais. E aí eu lembro que ele pediu para que as pessoas da plateia se apresentassem, e ele foi perguntando por áreas, né? Quem é fono, quem é pedagogo, e aí ele perguntou quem é terapeuta ocupacional. Eu era a única terapeuta ocupacional que estava na plateia, recém-formada, assim. Eu tinha acho que 1 semana de formada, era muito, muito recente. E aí, no intervalo que teve, ele veio conversar comigo. E aí falou, né, eu tenho uma clínica em São Pedro da Aldeia, se você tiver interesse, né. Aí eu entrei em contato com ele depois, e acho que 1 mês depois eu já estava trabalhando na Mosaico. E a Mosaico foi a minha primeira experiência, assim, né, o primeiro lugar que eu trabalhei com crianças e adolescentes com autismo. E desde então, não tô aí. E você, Juliana? Então, eu sou Juliana, terapeuta ocupacional também, formada já há 7 anos. 7 anos! Você aceita criança na faculdade? Como assim? Não. Trabalho já com TEA desde a academia. Já entrei no estágio e do estágio me formei, já fiquei, então, já atuando no TEA há alguns anos atuando. Fábio, conhecia, eu morava em Belém do Pará. A gente importou, né, você? Sim. Conhecia a Academia do Autismo no Instagram, nas redes, e um belo dia vi a academia postando que estava precisando de TO, né? A Mosaico, que é a Mosaico Bem pertinho. do lado. São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e você vai em Belém do Pará. Não conhecia São Pedro da Aldeia. Nunca tinha ouvido falar, inclusive. Como? Uma cidade tão importante. E aí, entraram em contato comigo, o Fábio entrou em contato. 1 mês depois eu tava aqui. Gente, muito, muito legal. E olha, hoje é um pouco diferente, porque eu lido com vocês diariamente, né? A gente se vê não muito tempo, mas a gente se vê um pouquinho, pelo menos todos os dias. Segunda a sexta a gente tá se vendo. E assim, sabe quando você sente admiração, sabe? Assim, uau, cara, como podem, né? Como consegue ter tanto tato, quando consegue ter tanto profissionalismo. Juliana, a gente não é de São Pedro da Aldeia, ela veio desbravando tudo. Corajosa. E assim, tá muito bem instalada.
né? Você tem seus méritos, você já fez suas amizades, você já fez sua carreira. E Raíssa também. E assim, Raíssa, o Fábio e eu acho que todo gestor de clínica, a gente caça TO. Eu não sei por que é tão difícil, gente. Poucos cursos, forma pouco profissional, ainda mais na nossa região. Digo região até estado do Rio, né? Estado Não, do sim. Rio é difícil, não tem mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam, você tem TO pra indicar? Eu falo, não. Todas as TOs que eu conheço, praticamente, com a agenda lotada. Essa questão da formação a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Que a gente sabe que tem algumas polêmicas aí, né, nessa área. E, assim, é uma pena que são poucos cursos, porque é um curso muito importante, né? E entra até na próxima pergunta, que é assim, terapia ocupacional, muitas pessoas reduzem ao trabalho de vida diária, a trabalhar autonomia, a trabalhar as conhecidas AVDs, que são atividades de vida diária, né? E a gente sabe que, por exemplo, o ganho de autonomia é complicado, desfraude é complicado, todas as habilidades que a gente tem pode ser muito difícil, tanto para crianças neurotípicas, que dirá para crianças que têm um grau de dificuldade a mais, como são crianças, eu falo muito para criança, é um vício que eu tenho, mas como são pessoas com transtorno do espectro autista. O que vocês entendem como atuação do terapeuta ocupacional no TEA? E como que vocês veem, assim, esse estigma do terapeuta ocupacional é AVD? Entendeu? Como que é isso para vocês? São duas perguntas. É um estigma do terapeuta ocupacional ser apenas relacionado a AVDs e também a atuação do terapeuta ocupacional no diagnóstico do espectro autista, porque eu sei que vocês não trabalham só com, né, crianças ou pessoas com autismo, mas são dois estigmas que a gente tem hoje em dia. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho legal, assim, essa pergunta, porque a terapia ocupacional, de fato, as pessoas associam a duas coisas, ou a integração sensorial também, que a gente vai até depois falar mais sobre isso, ou ao desempenho de atividades de vida diária. Acredito que por ser muito falado, hoje em dia se fala muito sobre a AVD, né, o tempo inteiro, mas quando a gente vai conhecendo a terapia ocupacional de forma mais aprofundada, isso é algo que eu gosto muito, inclusive, de falar, né, com as famílias das crianças e adolescentes que eu atendo, de que a gente não faz só isso, né? A terapia ocupacional, existe um documento da Associação Americana de Terapia Ocupacional que descreve todas as nossas áreas de domínio, todos os processos de trabalho que envolvem a terapia ocupacional, e a nossa profissão tem 8 áreas de domínio, contando as atividades de vida diária. Então, o que é o domínio de terapia ocupacional? São todas as competências da profissão, coisas que a gente tem conhecimento sobre e a gente pode trabalhar com isso. Então, tem as atividades de vida diária, que é o comer, vestir, tomar banho, usar banheiro, né? Todo mundo já conhece, mais ou menos. Tem as atividades instrumentais de vida diária, que são atividades um pouco mais complexas, né? Que fazem parte da rotina. Tipo o quê? Essa aí eu queria saber. Sim. Sim, O que difere, assim, esses dois tipos, assim, um do outro? As atividades instrumentais, elas exigem um pouco mais de habilidades, elas são um pouco mais complexas no seu desempenho. Então, envolve cuidar da casa, cuidar de outra pessoa, cozinhar. A diferença, comer é atividade básica de vida diária. Cozinhar já é atividade instrumental de vida diária porque é mais complexo. Sabe? Então, são várias atividades. Dentro desse documento, inclusive, vem bem especificado todas as atividades instrumentais, né? Tem também a questão de trabalho, participação social, lazer, o brincar da criança. Quando a gente recebe, a criança não sabe brincar, é demanda para TO? É demanda para TO porque brincar, ela é considerada uma ocupação, logo está dentro do domínio da terapia ocupacional. Sim. Entendeu? Sim. Descanso e sono também. Eu falei lazer? Já não lembro. Brincar, mas porque é separado na organização, né? Lazer, brincar, o próprio estudo, né? Educação, tudo que envolve desempenho escolar, também é um domínio da terapia ocupacional. Então, é uma profissão muito ampla. A gente tem 1 milhão de possibilidades de intervenção, né? E não sei, qual era a outra pergunta? Eu já esqueci. Você quer responder, Juju? Então. O que vocês entendem como atuação do TO no TEA?
O terapeuta ocupacional no TEA, ele vai contribuir de quais formas? O TO dentro do TEA, ele pode estar atuando em vários leques, né? Um leque muito grande dentro. Então, a gente trabalha desde habilidades básicas até habilidades funcionais, que é o que a Raíssa estava falando sobre a questão das AVDs, das AIVDs, né? Acho que um exemplo também muito bacana que a gente pode estar dando de AVDs e AIVDs é considerar AVDs atividades de autocuidado, atividades que ele faz para si, e aí AIVDs, atividades que vão envolver já outras pessoas. O cozinhar, vou cozinhar para mim, para você, ir na padaria comprar um pão. Então, já são atividades que vão envolver outros, né? E para a gente chegar até as AVDs e as AIVDs, a gente precisa de muitas outras habilidades. Então, o Theo, ele tá ali desde o iniciozinho para aquela criança que não sabe brincar, para aquela criança que não sabe segurar uma caneta, uma criança que não senta, até um adolescente que já consegue ir na padaria sozinho comprar um pão, consegue pegar um ônibus, que consegue ir sozinho para terapia. Então, o Theo, ele passa por todo esse caminho. Sim, são demandas trabalhadas, né? Mas não é somente para essas demandas, né? O terapeuta ocupacional não é somente, como foi na pergunta, na relação somente para ABDs. Não. Se, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tá saindo um pouco do TEA. Se chega uma pessoa pra gente que, por alguma questão motora, cognitiva, social, não tá conseguindo mais desempenhar suas tarefas no trabalho. Foi perdendo as habilidades. Foi perdendo, ou por alguma outra questão não tá conseguindo mais desempenhar como desempenhava, tá com alguma dificuldade. Tem embasamento para intervenção do terapeuta ocupacional? Tem, entendeu? Uma pessoa que não tá conseguindo engajamento nas atividades de lazer, de participação social, tem demanda para procurar um atendimento de terapia ocupacional? Tem, porque isso faz parte do que é domínio nosso. Entendeu? Então, eu gosto de explicar, quando eu falo de terapia ocupacional, e a gente pensa nesse termo ocupacional, ocupação, né? Ocupação é tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Tudo que a gente faz, basicamente, é ocupação. Então, se por algum motivo uma pessoa não consegue desempenhar uma ocupação, ela precisa do auxílio do terapeuta ocupacional. Acho que assim fica, né? Sim, Mas. E aí, isso é legal porque isso explica como a gente pode atuar com criança, como a gente pode atuar com adolescente, com adulto, com idoso, como a gente tá lá na reabilitação física, no contexto escolar, na saúde mental, em todos os contextos, no contexto social, né? Então, assim, essa forma como a gente tem uma profissão tão ampla, né? Explica como a gente pode trabalhar de várias formas, em diversos contextos, com públicos diversos, né? E isso particularmente é o que eu mais amo, assim, na terapia ocupacional, porque a gente tem muita possibilidade. Muita. Então, acho que é isso. E, assim, quando que é o sinal de alerta para uma mãe procurar um terapeuta ocupacional? Desde pequeno? Desde pequeno, tá? Vamos fazer um recorte, né? A mãe, ela ainda não conhece. Terapeuta ocupacional não é uma profissão que a gente tem, assim, um contato como um professor. Todo mundo, no Brasil hoje, todo mundo vai conhecer o professor. Pode até não conhecer um médico, mas um professor você tem acesso. O terapeuta ocupacional, não. E assim, eu vejo que algumas mães ficam confusas, né? Assim, quando que é necessária a procura de um terapeuta ocupacional? O que vocês acham? Assim, um sinal de alerta? Ou identificar que não consegue, que a criança, né, no caso, não consegue fazer as atividades que já são esperadas para a idade dela. Então, meu filho tá com 2 anos, por exemplo, não tá comendo sozinho. É um sinal de alerta. Meu filho tem 1 ano e pouco, e não dá função para brinquedo, não consegue engajar numa brincadeira. O meu filho tá na escola e não tá conseguindo segurar no lápis, não consegue recortar, tem dificuldade para ficar sentado, dificuldade na interação com os colegas. Sinais, já pode procurar, nem que seja para uma avaliação. E não precisa, isso é importante também, não precisa esperar um encaminhamento de um outro profissional, de um médico para procurar. Viu a necessidade, você pode ir direto no terapeuta ocupacional, marcar uma avaliação e ali, nesse processo avaliativo, ele vai identificar se há de fato a necessidade ou não de intervenção. Vocês atendem adolescentes? Eu atendo.
Gosto muito, Vou fazer inclusive. essa pergunta pra Juliana. E os desafios da adolescência, Juju? São os pequenininhos, Mayara. Tá. E os desafios da adolescência? Ai, muitos. Muitos. Mas eu acho que, assim, o que eu percebo da minha prática, né? Sim. É não só o período da adolescência em si, mas a transição da adolescência para a vida adulta, quando começa aquela fase de, tá quase terminando a escola, e aí o que vai ser depois? Vai para faculdade, não vai? Vai trabalhar, vai fazer um curso, sabe andar na rua sabe andar na rua sozinho, sabe comprar alguma coisa, sabe conferir um troco, sabe fazer uma lista de compras, sabe organizar o próprio ambiente, né, o próprio quarto, sabe fazer o básico da casa, lavar uma louça, estender uma roupa, recolher roupa. Né? Então são... Praticamente todos os maridos precisam do TO. Quem concorda, digite aqui, ó. Sim, eu concordo. Mas assim, é o que Buscar o filho na escola, né? Levar as crianças para tomar da vacina. Sim, esses dias eu Pode fiz fazer um curso de TO para maridos. Esses dias eu recebi uma mãe, eu fui fazer uma anamnese, e uma das queixas dela era um filho adolescente, meu filho não sabe andar na rua, não sabe pedir um Uber. E aí, como é que vai fazer? Você faz curso aqui, faz ali, e às vezes eu não tenho como ir buscar, e eu fico dependendo, assim, eu ligar para alguém do curso que ele faz, para a pessoa pedir um Uber ou 99, alguma coisa assim, para ele poder voltar para casa. Coisa que a gente não costuma pensar, né? Isso é demanda para TO? Isso é demanda para TO, com certeza. Com certeza. Entende? Então, assim, o que eu vejo muito é essa transição, assim, o período da adolescência em si, todas as mudanças próprias da fase da vida, né? Mas principalmente essa transição para a fase adulta, né? Então, é um público que eu adoro trabalhar e que eu acho que a gente precisa se preocupar em não ficar também só dentro do contexto de clínica, fechadinho, consultório, né? Acho que é um público que a gente precisa explorar, assim, outros ambientes. Então, eu vou para rua, eu vou para mercado, eu vou para restaurante, assim, oportunizar experiências, vivências para preparar para a vida. Eu gosto muito de dizer que a gente na terapia ocupacional trabalha não é da porta para dentro, porta para fora, é vida, é preparar para a vida. Pergunta que eu vou fazer para Juliana. Posso só complementar aqui? Pode. Acho que também é importante a gente colocar a importância da família nesse momento de Isso que eu ia te transição. perguntar. Sim, Assim, sim. Os pais, eles são parceiros. Precisam ser. Aí eu acho que eu converso com todos os pais, que eu vou conversar com eles toda a sessão, porque a gente precisa entender como é que tá essa criança, esse adolescente. E esse processo de transição aí dos adolescentes, a gente ainda tem muitos pais que, é meu nenenzinho, e como é que ele vai fazer? E às vezes eu tenho um caso que tem 20 anos e ele não coloca comida no prato dele. Porque o tempo todo, ele não vai conseguir, ele consegue. A gente está trabalhando isso. Então, também é importante trazer os pais, conversar, engajar, para tentar também estar inserido nesse contexto. Para ajudar a gente a dar mais independência para esse adolescente. Perfeito. Bom, eu tenho algumas questões aqui que o pessoal mandou para a Academia do Autismo, seja nas redes sociais, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp. E é o seguinte, tem uma polêmica, agora a gente vai entrar no mundo das polêmicas, tá? No mundo das TOs, que é sobre a decisão do CREFITO, sobre o curso ser EAD, que é curso à distância, né? Ensino à distância. Se esse curso à distância é viável, se seria possível manter a qualidade. Se não me engano, são 61... Se não me engano, gente, o papel... A atriz, né? Se não me engano, são 61 graduações. É isso mesmo? 61 graduações no Brasil. E assim, eu queria saber qual a opinião de vocês. Polêmica. TO, EAD. Vamos cansar com o coração. Não, mentira. Podem falar. Então, Quer começar? Deixa a Ju começar. Terapia ocupacional, falando pela minha experiência, 7 anos atrás de formação, né? A gente tem muita prática. E ainda assim a gente sai não sabendo de nada. Então isso é uma coisa que muita da teoria que a gente vê, a prática que a gente tem, quando realmente a gente sai para o mercado de trabalho, não é desse jeito. Sim. Então, imagina se a gente não tem essa prática. Fica mais difícil ainda.
Eu acho que essa questão de EAD e a área da saúde não combina. Sim. Se a gente vai trabalhar com o outro, com um ser humano, tem que ter questão de tato com essa pessoa. Tem muitas coisas que estão envolvidas para se ter um profissional que consiga suprir aquela necessidade, para ter um profissional que realmente faça um bom trabalho. E a pessoa que está estudando hoje, será que ela vai atuar? Será que vai poder? Olha, não sei, assim, os rumos que vão tomar, né, essas graduações à distância. Eu concordo muito com o que a Ju falou, para todo o curso da área da saúde, é difícil. Assim, a gente sabe que essa questão do EAD, ela abre muitas portas, né? Ela amplia o acesso ao nível superior, né, ao ensino superior. Porém, é isso, você tá com a responsabilidade, você, né, que é um profissional da saúde, é a responsabilidade de uma outra vida na sua mão, vamos dizer assim. Então, e terapia ocupacional é mão na massa desde o primeiro período. Eu tenho pensado sobre isso, porque, assim, eu nunca vi tanta clínica ser aberta de um dia para o outro. E muitas das vezes, a gestão não são profissionais da área. Porque você pode ser apenas um administrador ou uma pessoa com um bom coração e abrir a clínica. E eu fico preocupada porque tem muitas questões sobre isso. Fala de clínica, né? Eu fico preocupada por isso. Porque são muitas questões. Porque na hora de fazer um investimento, o investidor vai ter uma cabeça, um profissional vai ter outro. Na hora de fazer um corte de gasto, o investidor vai ter uma cabeça. O profissional vai ter outro. Sim. Vai saber aonde. E o profissional do EAD, ele sai em desvantagem nisso. Sim. Não tem como você compensar uma prática com um slide, Sim. um PDF, né? Eu acho que a forma seria lutar por mais cursos. Sim, presenciais. A gente tinha, assim, no Rio de Janeiro, hoje são 3. Até a época que eu me formei... No estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro. Agora são 3, 2 públicas e uma particular. A particular abriu recentemente. Quando eu formei, eram 2. Antigamente, tinha, acho que, umas 4, 5, assim, que fecharam também, porque a profissão não era tão conhecida, né? Então, a adesão não era como é hoje. Hoje se fala muito mais de terapia ocupacional, então as pessoas procuram mais também, né? Mas, assim... Eu acho que é uma questão muito, muito delicada. Essa questão do EAD compromete a qualidade da formação. Fica faltando. Até a gente, quando está estudando, até um conselho, assim, para se alguém que está assistindo estiver fazendo faculdade, né? Não deixa chegar no estágio para ter a prática. Não deixa. Interessante. Não deixa. O que vocês puderem. Vai fazendo projeto de extensão, o que tiver de projeto também de forma voluntária, iniciação científica. De estágio. Eu tive 3 períodos. E você? E eu tive 6. Nossa, que legal. Mas te botaram pra trabalhar. Lá a gente começa o estágio no segundo. O lugar onde eu fiquei trabalhando, eu comecei a estagiar lá no segundo período. Então, Lá você chegou a trabalhar? Sim, estava trabalhando. Mas era clínica ou era pública? Clínica e pública. Eu trabalhava em 2 lugares diferentes. E lá tem muito TO também. Diferente do Rio de Janeiro, só em Belém tem umas 5 faculdades. Só em Belém. outro panorama, né? Nós temos que... Tem muito TO, gente. Tem que importar mais. Porém, não somos valorizados lá. Vocês valem ouro. Que foi fazer um congresso, catou raiz. No melhor do sentido. Era a única TO do evento. Aqui, minha filha, vamos trabalhar lá na clínica, porque a gente fica estação. Não, e muitas vezes... desespero. Não, eu imagino, e muitas vezes nós fomos as únicas de uma unidade inteira. Então, lá no outro lugar que eu trabalho, no outro local que eu trabalho, que é um centro de atenção psicossocial, eu sou a única TO. Gente, como é que é a terapia ocupacional no SUS? Tá rindo?
É desafiador. Não, depende do serviço que você vai estar, né? Eu já trabalhei, por exemplo, no ambulatório. É semelhante a uma clínica, a diferença é o tempo de atendimento, que são 30 minutos, né? E a gente trabalha em condições muito difíceis, dependendo do local. Não tem infraestrutura, não tem material, então a gente tem que se virar mesmo para o trabalho acontecer. Mas a minha experiência, pelo menos, foi boa no sentido de ter também muitas famílias parceiras, né? Todas as famílias que eu conheci, que eu tive contato, muito engajadas, porque assim, eu tenho 30 minutos por semana com a criança. Elas são engajadas em que sentido? De seguir orientação, de Gente, vamos lá. comparecer. O que é ser um pai engajado? Assíduo. Pontual não, né? Lá precisava ser, porque 30 minutos de sessão, né? Se você chega atrasado, perde. Você só quebra também. Parceiro é ficar mandando mensagem no WhatsApp? Não, parceiro é você colaborar, né? Seguir as orientações. E era isso, assim, lá a gente tinha 30 minutos, então eu dava um pontapé, né? Começava um trabalho, mas eu contava muito com eles para dar continuidade em casa. Então era um trabalho muito mais, às vezes, de orientação até, do que de intervenção só com a criança. Porque a gente não tinha tempo nem de dar feedback depois, porque saía de uma, a outra criança já estava esperando lá fora e tinha que entrar, né? Então, A assim... carga horária era de quanto? Depende do serviço. Eu trabalhava 20 horas, entendeu? E hoje você tá onde? Hoje eu estou num CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Também é um dispositivo da saúde mental, só que é uma unidade que a gente atende lá crianças e adolescentes com autismo, mas também com outros transtornos mentais graves. Então a gente recebe casos... Lá, mas é infantil. Infantil. Só que lá a gente, além de casos com TEA, geralmente os casos de TEA mais agravados que vão pra gente. E a gente também trabalha com outras populações, né? Casos de depressão grave, tentativas de suicídio, automutilação, álcool e drogas. É um trabalho mais complexo. Entendeu? E aí lá, eu como terapeuta ocupacional não trabalho com atendimentos individuais como eu faço na clínica, no ambulatório. Lá eu faço parte de uma equipe multi que pensa junto com os outros profissionais em um projeto terapêutico amplo, de articulação com o território, com outras unidades, né, da saúde, da assistência, da educação, para cuidar dessa criança, desse adolescente de uma forma mais geral e incluindo todos os serviços do município, né? Então, é um trabalho um pouco diferente. Sim, é um trabalho lá de eu não rede. trabalho com aba, é um trabalho de rede. Lá eu não trabalho com aba, por exemplo. Lá eu estou dentro da lógica da atenção psicossocial, trabalhando em conjunto, em rede, pensando num cuidado ampliado, humanizado. O que faz a diferença do terapeuta ocupacional nesse serviço é mais o olhar sobre o sujeito que está lá, do que de fato a prática. Vamos fazer um treino de AVD. Não é isso. É o meu olhar sobre a criança que ajuda, junto com os outros profissionais, a pensar no projeto terapêutico para ele. Então, o SUS seria uma outra realidade, de verdade. Uma escola. É uma experiência muito rica. Muitos desafios, mas você cresce muito como profissional, como pessoa também. É uma experiência que eu gosto muito. Hoje eu trabalho, eu até brinco assim, eu sou da saúde mental e me divido, né? Tô na aba ali, num contexto de clínica particular, que é uma outra realidade, mas o SUS eu gosto muito. Fui formada no SUS para o SUS também, né? Então, gosto muito. É um local que pretendo continuar. Dá para acompanhar, né? Dá para trabalhar no SUS e na clínica. Eu acho legal isso, porque são várias abordagens, né? Sim. E o que você, Juju, como é que foi a sua experiência? Gente, Juju é muita intimidade, né? Terapeuta ocupacional, Juliana, como foi a sua experiência lá no SUS, no Belém? O que você viu de diferença? As famílias também de clínica de Belém, você acha que tem alguma diferença aqui com do Rio? Né? Pode falar, você está em casa. Então, eu também trabalhava, no lugar onde eu trabalhava eram 30 minutos, era basicamente o mesmo sistema que a Raíssa colocou aqui. Porém, essa questão da família estar engajada é algo que é muito bom, muito diferente também. Uma diferença que eu já senti aqui e lá, né? Mas questão de estrutura, a Raíssa tinha colocado a questão de estrutura. Lá onde eu trabalhava, tínhamos uma estrutura muito boa.
temos até hoje, tem muito bem lá. Eu achei muito organizado. Toda a faculdade de Belém, a sociedade civil lá, eu achei muito organizado, assim. Tem muito a ensinar. Maravilhoso. Sou suspeita pra falar. Mas Esse colar é de lá, gente. Beijo pra Alessandra, que me presenteou. E eu tô Lindíssimo. linda de Belém. Mas lá a gente tem também a questão de ter muito TO, então lá a gente trabalha em muitas áreas diferentes no mesmo lugar. Por exemplo, no lugar onde eu trabalhava, não tínhamos só o setor de terapia ocupacional com o terapeuta ocupacional. Tínhamos TO que trabalhava com psicomotricidade, TO que trabalhava com teacher, TO que trabalhava na parte de sensório-motora. Então, tínhamos TOs em vários setores diferentes. Tínhamos o setor de ABD. Então, é muito TO com vários olhares diferentes, com várias perspectivas diferentes dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente conseguia dar um atendimento para essa criança. Lá, a gente trabalhava com crianças de uma forma integrada em todas as suas áreas de terapia ocupacional. Perfeito. Deixa eu continuar aqui, me achar no roteiro. Para novos profissionais da área, assim, quais seriam os desafios que um terapeuta ocupacional recém-formado enfrentaria? Eu posso dar uma opinião assim, baseada na minha experiência. Com toda certeza. Como a terapia ocupacional ela é muito ampla e você tem diversos campos e áreas, né, de atuação, eu acho que o mais difícil para quem está começando é saber para onde vai, sabe? Porque aí uma experiência pessoal mesmo. Eu nunca me imaginei trabalhando com crianças com autismo, crianças e adolescentes com autismo. Quando eu estava na faculdade, eu queria ser da reabilitação física, fazer especialização em terapia da mão e membro superior, eu queria outra coisa, né? E aí, quando eu formei, na época, eu também tinha sido chamada no concurso público, então eu fui parar na saúde mental, né? Até antes de conhecer Fábio, assim, eu conheci Fábio uma semana depois de começar na saúde mental. E trabalhava no CAPES. E aí, logo em seguida, veio essa proposta, que foi onde eu comecei a trabalhar e decidi fazer a pós-graduação em autismo, estudar sobre análise do comportamento e fui ficando, né? Mas assim, e gostei. E você foi ficando por quê? Porque eu me identifiquei, entendeu? E quando eu conheci a aba, pra mim fez muito sentido, sabe? Ver o resultado da intervenção, né? E como que combina com a TO, sabe? Assim, a forma de trabalhar, né? Então, pra mim fez muito sentido. Eu falei, gostei, vou ficar. Gostei, vou ficar. Então, é isso. Mas o que eu vejo muito assim, você tem tantas possibilidades. Você pode estar no hospital, você pode estar na escola, você pode estar no seu consultório, você pode, dentro do hospital, você pode estar na pediatria, na área de queimados, você pode estar no ambulatório, você pode estar no CTI, na UTI, você pode estar em 1 milhão de lugares. E aí você decidir o que você quer fazer, para onde você vai, eu acho que é um dos maiores desafios. Porque depois que você se estabelece, você vai se especializando. E até eu me estabelecer, de fato, assim, no autismo, né? E trabalhar com crianças, adolescentes. Inclusive, trabalhei com alguns adultos autistas também lá no CAPES. Antes de eu fixar, eu fui atender idoso, fiz home care, trabalhei em outros lugares, até eu fui testando até eu me encontrar. E esse teste cansa um pouco também, né? Porque é muita coisa para estudar, muita coisa para dar conta, né? Então, na minha opinião, acho que é isso. Você conseguir se estabelecer, se encontrar dentro da terapia ocupacional e seguir. Acho que é um ponto até pra gente voltar à questão da EAD aí. Estágios. Então, dentro da minha formação, fizemos estágio em todas as áreas. Fomos para a escola, fomos para hospitais, fomos para clínicas, fomos para CAPES, fomos para vários lugares. Eu já nem tive isso. A experiência de formação, né? De graduação. Eu já não tive essa experiência. Então, a gente atuava em clínica, fomos para vários lugares diferentes. Então, foi aí, num dos estágios, que eu me apaixonei pelo TEA. Então, eu, diferente da Raíssa, já sabia na própria formação, eu já me encontrei, já sabia o que eu queria. Teve uma época que eu fiquei em dúvida, entre a área hospitalar também, mas depois
o aba iluminou tudo e tudo, como a Raíssa falou, tudo fez muito sentido. Então, E assim, qual foi o desafio que você enfrentou, já como profissional? Maior desafio. Vou te dar um tempo para pensar. Aí, qual é o maior desafio que você falou assim, "Ih, meu Deus, será que eu vou dar conta? Pandemia. Pandemia, meu Deus, é Eu verdade. formei em 2019, no final de 2019. Então, a pandemia começou, foi em 2020, né? No início de 2020. Eu tinha pouquíssimo tempo de formada. E aí, você tá testando. Você tá começando a trabalhar, tá pegando experiência agora. Vê uma pandemia que te coloca para atender de forma online. Foi muito difícil. Uma coisa prática, né? Foi muito difícil. Atendi algumas crianças da Mosaico. Fazia chamadinha de vídeo toda semana lá, falava pros pais, fazia as atividades, assim, sugestões de atividades por escrito, mandava em PDF, aí pedia pra mãe gravar, pro pai gravar, mandar pra mim, e assim, foi muito desafiador. Porque eu tava começando, então ter que me adequar a essa nova configuração. Uma nova foi muito configuração difícil. que não tem nem assim base, né? Não tem modelo. Não tinha modelo pra Não, gente e não tinha montar. previsão também, né? É, Não de tinha voltar. previsão. A gente ficou, acho que uns 2, 3 meses totalmente online, se eu não me engano foi esse. Depois foi voltando, e aí volta assim, cheio de cuidado. Porque é da área da saúde, porque o pessoal da escola, Pois é. misericórdia. lá a gente ficou um bom tempo ainda em home office. Online e era um caos. Porque eram muitas demandas e a gente tinha que lidar com demandas da criança e demandas da família. Né? Então, a família, às vezes, se tornava, a gente ficava ali mais de 30 minutos para fazer aquela sessão online. E, às vezes, não dava os 30 minutos e ia. Mas acho que um desafio também é esse período, né? Depois que a gente se forma. E aí, eu sei a teoria, mas quando a gente chega ali na prática, é algo que é totalmente diferente. Por isso a importância de não ficar só nos estágios, do que puder Buscar. E assim, saindo dos desafios, dentro da profissão e da prática de vocês, quais foram, assim, maiores vitórias? Claro, sem citar nomes, assim, mas vitórias, né, que vocês falam assim, poxa, isso aqui eu vi que foi minha prática, que isso aqui eu vi que valeu a pena. O que vocês podem citar? Uma criança que conseguiu desfraldar na pandemia. Uau! Com atendimento online. Olha que vitória. Foi uma criança que chegou com essa demanda, né? Para a família era algo muito angustiante, né? E aí veio a pandemia e foi uma dúvida nossa, assim, como que a gente vai trabalhar com essa criança para alcançar esse desfraude. E a gente, assim, com muita orientação familiar, muita. Mas era uma criança que, inclusive, eu não conseguia fazer atividade com ela ao mesmo tempo. Então, eu mandava atividade, a mãe fazia, gravava, me mandava, e o horário da sessão eu fazia com a mãe, para poder conversar e orientar. Mas foi uma conquista, assim, um trabalho muito suado. Muito legal. Mas que a gente conseguiu fazer, e por meio do atendimento online, que era mais difícil ainda, né? E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas é muito gratificante você ouvir das famílias, né, dos seus pacientes, principalmente das famílias, né? Ah, meu filho não comia sozinho, agora come. Meu filho não sabia botar um sapato, agora ele bota. Meu filho hoje não precisa da minha ajuda para muita coisa, porque ele sabe fazer sozinho. Ele sabe se virar, né? Vamos dizer assim. E isso pra gente não tem preço, de verdade. Pra mim é a maior conquista. Juju, a maior conquista, assim. Então, eu tinha alguns casos, eu trabalhei em outros locais que eu trabalhava, a gente só atendia crianças nível 3 de suporte. Como assim? Já era selecionado? Ou ficou, ou aconteceu? Dentro do lugar onde eu trabalhava, nós tínhamos programas e as crianças na anamnese inicial já eram destinadas a programas diferentes. Muito legal. E eu era do programa das crianças nível 3 de suporte, que era aba o tempo todo. E eu tinha uma criança que tinha 9 anos e ele não comia sozinho. E era algo que era muito angustiante para os pais. Porque ele fazia muitas coisas. Ele sabia lavar um copo. Ele conseguia lavar o copo dele. Mas ele não conseguia comer sozinho. Então a gente fez todo um trabalho. Trabalhar o sentar com ele. A pressão palmar para ele conseguir segurar a colher. Conseguir ter atenção. Então foi um trabalho que a gente foi um trabalho em equipe. E quando a gente conseguiu alcançar, que a mãe chegou falando que
Hoje ele comeu sozinho. Foi, assim, algo que... Uma criança que era muito difícil. Muito assim, foi... Uma vitória. Bom, agora falamos histórias de aquecer o coração, engrandecer a alma, agora vamos voltar para a polêmica. É equilíbrio, equilibra tudo. Amei. Existe uma falácia, né, que não é possível aliar integração sensorial com aba. E eu queria saber o que vocês acham dessa informação, se é uma falácia, se é uma verdade, se vocês concordam ou não. Polêmica. Pode. Ninguém quer saber. Abo tudo. Abo tudo. Não tá gravando, ninguém vai ver, né? Então, acho que o primeiro ponto. Um profissional, um terapeuta ocupacional, ele pode ter formação em integração sensorial, pode ter formação em aba. Tá, vamos lá, por partes. O que é integração sensorial? A pessoa pode fazer só de faculdade. Assim, para a pessoa que tá vendo agora, tá? A pessoa pode fazer só faculdade de integração sensorial, uma especialização, uma pós-graduação, é o quê? Na verdade, assim, integração sensorial, o nome, no termo, é um processo neurológico. O que os terapeutas ocupacionais fazem é terapia de integração sensorial. Então, são técnicas, é uma abordagem específica para favorecer a integração dos sentidos e dar respostas para o meio. Entendeu? Então, integração sensorial todos nós temos. Todos nós fazemos, né? Fazemos? Sim. Tá. E aí, primeiro ponto, um profissional, então, o terapeuta ocupacional é o profissional que está apto para fazer a terapia de integração sensorial. É uma formação. É uma formação para terapeutas ocupacionais. Tá? Apenas. Chorem. Choremos. Uma formação específica só de terapeuta ocupacional. Que o terapeuta ocupacional pode nunca fazer ou tentar se habilitar a fazer. Isso fica a critério de cada um. Sim. Tá? E aí, um profissional, um terapeuta ocupacional, pode fazer a formação em integração sensorial e pode fazer a formação em aba. Ele pode ter as duas formações. Agora, qual é a questão? Dá para aplicar numa mesma sessão integração sensorial e fazer uma sessão de terapia aba ao mesmo tempo? Não. Vocês até balançaram a cabeça igual. Não dá. Por quê? Porque cada uma tem seus critérios e seus parâmetros bem definidos. Então, assim, você pode, numa sessão de integração sensorial, você está fazendo a terapia de integração sensorial, usar alguma estratégia comportamental orientada pela equipe que trabalha com análise do comportamento? Pode. Mas você dizer que numa mesma sessão... E ao contrário também, né? Você está lá numa sessão de terapia aba e você aplicar algumas estratégias, usar alguns recursos sensoriais, você pode. Mas dizer que você está fazendo ao mesmo tempo aba e integração sensorial, isso não dá. Fica inviável. Abordagens diferentes. Completamente diferentes. Então não tem como a gente... Então não é uma falácia, é uma verdade. O profissional pode ter, sim. Pode ter as duas formações, sim. Mas dentro de uma mesma sessão, não. Ele pode fazer numa sessão a integração sensorial e em outra sessão aba? Pode. Se vai fazer efeito, aí não é comigo. Eu acho mais interessante. Eu acho mais interessante você escolher uma abordagem e seguir nela. Entendeu? E aí você vai, e aí você faz uma bem feita. E uma outra coisa que tudo agora. E uma coisa que é legal também de falar é que, assim, terapia de integração sensorial não é para autista. Ela é para pessoas, aí eu boto adultos também, que têm uma disfunção de integração sensorial. Uma grande parte das pessoas com TEA tem. Então, por isso, é muito procurado. Não são todas as pessoas com TEA. Não são todas as pessoas com TEA. E nem todas as pessoas que têm disfunção de integração sensorial têm TEA. Isso. Exatamente. Importante colocar que nem tudo é disfunção de integração sensorial. Então, isso tem que ser avaliado para que a gente consiga escolher a melhor abordagem para o caso. É interessante pensar também assim, a disfunção de integração, a questão sensorial dessa pessoa tem impacto no desempenho ocupacional dela?
Eita! Entendeu? Se tiver, beleza. Então ela Só precisa melhora. de terapia ocupacional com abordagem de integração sensorial. Tá. Entendeu? Dentro de uma sessão de terapia ocupacional, a gente consegue conciliar com a comunicação alternativa? Vocês têm contribuição com isso? Porque assim, outubro é o mês da comunicação alternativa. Comunicação alternativa é minha paixão. Eu tô longe do que eu gostaria de fazer e de quem eu gostaria de ser em relação a isso. Mas assim, pode ajudar? Se encaixa da terapia? De usar os recursos da comunicação? Sim, Sim, perfeito. com certeza. Inclusive ajuda a gente a conduzir a sessão, né? Conseguir estabelecer comunicação com um paciente. Já teve casos de eu participar, assim, da confecção de uma prancha, de ajudar, assim, né? Dar alguma opinião, ou pedir ajuda para fono. Vamos pensar em alguma coisa para tal demanda, né? É o trabalho em equipe. Isso aí, é importante a gente colocar, né? Que a gente não pode tirar da nossa cabeça. Tem que ter esse trabalho em equipe, estar sempre em contato com a fono, que é o profissional que tem o estudo para isso, né? Para estar orientando a gente, para que a gente consiga estar trabalhando, estar intervindo e estar acrescentando Isso, acrescentar. nesse trabalho. Sim, perfeito. Vou perguntar sobre alta. Tá. Polêmica também. Não. Não é possível. Gente, olha, assim, eu fui testemunha de uma vez que eu vi a Raíssa dando alta pro menino, eu tava passando, eu ouvi, e os pais perplexos. Eu acho que eles não estavam esperando, Raíssa. Você sabe quem é, né? Foi a criança que desfraudou. E eles assim, não, mas eu achei que fosse pra vida toda. Aí Raíssa, não, gente, não. Ele disse, eu queria que você falasse sobre, assim, alta na terapia ocupacional. É muito possível. Inclusive, a gente precisa trabalhar pra isso. Se eu recebo... Eu não sei se eu vou querer. A gente vai conversar. Eu sei que a hora vai chegar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Orientar muito a família, preparar. Não, mas é verdade, eu me vi naquela família ali. Sim. Isso não, mas vocês não precisam mais vir aqui. É porque era uma criança também de 5 anos. Então, essa ideia do... vai ser pra sempre. E eu dei alta pra uma criança de 5 anos de idade, eles ficaram assim, mas como assim? Alta, né? Porque realmente, assim, não foi um equívoco da Raíssa, a criança. Sim, né? Sim. Eu acho que se a gente recebe um paciente pensando em ficar com ele para sempre, a gente tem que se questionar enquanto profissional, assim, né? Se eu digo que eu trabalho para uma criança, um adolescente, um adulto, ter autonomia e independência no dia a dia, independência, autonomia tem a ver com não depender de outras pessoas para fazer, por que eu quero que um paciente fique comigo para sempre? Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha para alta mesmo. Eu não quero que os pacientes... Amo todos. A gente cria um vínculo, assim, incrível com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, adultos. Mas esse vínculo, ele pode continuar existindo. Mas ficar nessa situação de trabalhar para sempre, não. A gente precisa ter metas, objetivos, a gente quer chegar lá. Então, quando a gente chegar lá, tá ótimo, vai voar. Foi o que eu expliquei. Eu expliquei para essa família, assim... Eu comecei a pensar na alta desse paciente, por exemplo, como eu penso em outros, a partir do momento que eu vejo que a criança, o adolescente, o adulto tem condição de caminhar sozinho, sem intervenção terapêutica. Eles ficaram inconsoláveis. Eles não quisiam fazer. Foram uns 6 meses preparando essa alta, assim. Foi um tempo. Fui conversando, a gente fazia 2 sessões, caiu pra uma, foi todo um processo. Uma outra pessoa que recebeu alta de psicopedagogia. A criança só tira nota 10. A criança tá acompanhando tudo na escola. A mãe chorava. Eu vou falar pra verdade, a gente não tá pronto pra alta do filho da gente. É uma coisa muito louca. Sim. Porque a gente fica naquele capacitismo. Eu não sei, eu acho que é tanto desafio, a rotina. Eu não sei explicar, mas é tanto desafio, rotina, que isso é uma coisa que... Mas a alta não é pra quando tá 100%, é pra quando o seu paciente consegue caminhar sozinho sem você. E isso é fantástico, essa é a melhor notícia que a gente vai ver que o teu filho consegue caminhar sozinho sem você. Às vezes, né, nesse minha processo... mãe acha que eu não consigo até hoje. Processo, mas meu filho ainda não consegue fazer tal coisa. Então a gente precisa sempre mostrar, mas ele tem competência, ele consegue aprender. Esse menino, 5 anos, mas meu filho não consegue dirigir.
Mas olha só. Mas é ele ter habilidade pra aprender. Sim. Pra conseguir desenvolver sem estar ali na terapia. Sim, pelo próprio desenvolvimento, como se fosse uma criança que nunca fez Foi algo uma parecido. chave que virou em mim, assim. Sim, gente, alta é muito possível. Eu gosto muito de dar alta. É uma curiosidade dos bastidores da clínica, que quando o paciente vai ter alta, a clínica toda fica feliz. É uma felicidade total, né? Mas o lado da mãe, a mãe fica órfã daquele horário, né? A mãe Sim. fica órfã daquilo ali. Mas, assim, e caminhar sozinho deve dar medo. Eu ainda não passei Sim, pela sim. fase da alta, mas eu sei que um dia virá, se Deus quiser. Sim. Já virei uma chave dentro de mim e eu não tinha pensado sobre isso. Não, ia ressignificar esse horário que ficou. Ai, o que eu vou fazer? Vai explorar outra coisa, vai aprender uma coisa nova, coloca a criança pra escolher alguma coisa pra ela fazer. A última alta que eu dei, inclusive, foi uma recomendação. Que quando eu conversei com uma criança um pouquinho maior, e aí eu sentei com a criança pra conversar com ela, o que era a alta, né? Ó, você daqui um tempo já não vai vir mais, vai vir pra clínica, mas não vai ficar mais na sala da tia Raíssa, porque você vai receber alta. Expliquei tudo mais. E aí eu fui construindo com essa criança, assim, possibilidades para o momento em que ele não ia mais pra sala da tia Raíssa, porque ele chorou beça. Era uma criança que eu tinha um vínculo muito, muito lindo, assim, né? E aí eu recomendei pra mãe, falei, ó, usa. Ele falou que ele quer fazer uma luta, ele quer fazer um esporte, usa esse horário. Ele tá no momento de explorar outras coisas, tá ótimo, tá pronto, vai, né? E é isso. É muito legal esse momento da alta. E é a melhor notícia que a gente pode dar pra vocês. Enquanto, né, família, Sim. é a melhor notícia do mundo. Não É foca sensação de trabalho bem tanto feito. nessa questão de terapia. Às vezes não é só terapia. Precisaria uma outra atividade externa, não tanto estruturada. Conhecer outros ambientes. Às vezes é isso que a criança precisa. Só. Perfeito. Meninas, vocês querem pontuar alguma coisa? Ah, eu pensei aqui. Enquanto profissão, qual desafio vocês acham que assim, a terapia ocupacional possui algum desafio? Por exemplo, nível de comparação, enfermagem luta há muito tempo pelo peso salarial. Não sei se já saiu, tô perdida, porque eu só acompanho agora a Turma da Mônica, e Kung Fu Panda e assim, coisas assim. Não acompanho muito jornal. Mas assim, é um desafio que tem na profissão. Terapia ocupacional. Existe hoje um desafio, uma luta de classe? Também falando da minha experiência, né? Por muitas vezes sermos os únicos, né? Dentro de uma unidade. Inclusive, quando eu fiz estágio, por exemplo, era uma TO para um hospital inteiro. Fácil. Olha. Então, por sermos poucos e muitas vezes os únicos dentro das unidades de saúde, né, dos serviços, a gente explicar o que a gente faz, a gente ser reconhecido dentro de uma equipe, de mostrar a nossa importância, a gente está lá por esse motivo e faz sentido a gente estar aqui, porque senão a gente perde o lugar muito fácil. Então, é cansativo porque a gente, ainda mais olha só, né? O tempo todo tem que mostrar. Eu sou terapeuta ocupacional, eu faço isso, eu estou aqui... Isso é uma questão muito presente em hospitais, porque serviço social também. Eu lembro da graduação lá em 2007, assim, uma das queixas era de profissionais já, enquanto eu era estudante. Porque pede para o profissional pegar cafezinho, acha que essa é a função do profissional, assim, desse nível. Sim. Né? Não, tem que se impor. Por exemplo, o documento tem que ser sigiloso. Sim. Né? É uma questão em hospital. Sim. E eu, quando comecei a trabalhar, eu era a única. Então, eu era recém-formada e a única TO do CAPES. Então, foi muito difícil, né, de me estabelecer, assim, de dizer, né, estou aqui e tenho a contribuir no serviço. Né? Então, foi um trabalho assim, porque as pessoas me perguntavam, os profissionais me perguntavam, nossa, você é terapeuta ocupacional, mas como assim terapeuta ocupacional na saúde mental, né? Qual é a contribuição? E tem Que que... só relacionar com a reabilitação. Sim, também tem isso. Também associam muito, né? Dependendo do contexto que a gente está, associam a uma área específica. E foi um trabalho, assim, de construção mesmo, mas experiência. E foi ótimo. Mas eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Sim. E essa pergunta que eu vou fazer agora eu deveria ter feito lá no começo. Mas assim, né, a gente não vai seguir um protocolo. Desculpa.
Como que vocês chegaram, assim, vou fazer faculdade de terapia ocupacional? Como é que foi isso aí? Como é que Verdade. chegou? Então, eu falo que foi amor à primeira vista. Eu até... A inscrição das faculdades, eu não sabia o que eu queria fazer. Tava em dúvida, eu fiz vários vestibulares, No ensino médio, né? vários... Não sabia o que eu queria fazer. E um belo dia eu fui me inscrever na universidade que eu fiz, que eu me formei. Fui pesquisar os cursos que tinham, li sobre o TO, me apaixonei. Fui pesquisar mais, fui atrás e eu digo que foi amor à primeira vista. E me inscrevi, a partir daí fui me inscrevendo onde tinha TO, fui... Você caçou a vaga. Passei e fiquei, me encontrei. Então eu entrei, a gente entra na faculdade, a gente não entende muito o que é TO, logo que a gente entra, né? A gente vai descobrindo conforme vai avançando nos períodos. Sim. Mas foi um amor, assim, eu li aquilo ali que tava falando que era TO e eu falei, é isso que eu quero. Basicamente isso. Que bom que alguém redigiu um texto muito legal. Um texto bom. A ponto de... É isso, faz muito Não, sentido. decidir a vida dela Sim. em Sim. torno daquilo ali. Muito legal. Sim. E você, Raíssa? Eu já quis ser muitas coisas, né? Eu já quis ser professora, eu já quis Cantora. Não. Atriz, modelo. Brincadeira. Eu já quis ser professora, eu já quis fazer faculdade de química, eu já quis fazer medicina. E até então, assim, no ensino médio eu fiquei muito fixa na ideia da medicina, né? E eu gostava muito de assistir Teleton, aquele programa, né, do SBT. E aí, uma vez assistindo, eu vi uma terapeuta ocupacional falando sobre o trabalho dela. E gostei, falei, eu vou pesquisar. Qualquer coisa fica de plano B. E eu tava em época de vestibular mesmo, então fiz o Enem, tudo certinho. Na hora de fazer inscrição no SISU, coloquei medicina, não tinha nota suficiente, e coloquei como opção B mesmo a terapia ocupacional, e acabei passando. E eu falei, vou lá. Gente, Silvio Santos. Obrigada. Silvio. Obrigada, autor do texto que Juliana leu. E obrigada, Silvio. Sim, e aí ainda fui pensando, né? Vou entrar, mas vou tentar o Enem no final do ano de novo pra medicina. Mas aí no meio do caminho já ganhou, assim. Gente, que ganhou legal. Você foi muito. se apaixonando. Mas você Sim. sabia? Juju foi descobrir. Então, eu sabia mais ou menos, né? Eu também fui pesquisar. Depois que eu vi no programa, sério mesmo, eu vi lá, vi a profissional falando Mas você também do não sabia que trabalho. era serviço social, não. Se a gente vai pesquisando, vai Foi a mamãe que entendendo, né? decidiu. Só a mãe. Que ótimo. A mãe falei, ai, mãe, tá vendo? Eu precisava de ter autonomia. Eu falei, ai, mãe, eu sou muito nova, 17 anos, como é que eu vou decidir minha vida? Mas Você é tão quê? importante. Somos jovens. É o momento que a gente tem pra... Hoje, já com 23, eu já tenho mais noção. Mas com 17, eu falei, mãe, não tenho a mínima noção. Minha mãe falou assim, então vou fazer aqui, serviço social, combina com você. E depois você se forma. Depois, se você quiser fazer outra coisa, você faz. Dito e feito. Fui fazer psicopedagogia. Ele se encontrou, né? Aí. Mas eu pesquisei, assim, por cima, né? Talvez quando eu fizer 30. Aí você, né, uma outra graduação. Que tá indo? E fui, aí entrei, sabendo mais ou menos, mas só fui entender o que era terapia ocupacional, já tinha aí 3, 4 períodos. Porque é um curso difícil. Você Serviço social estuda também. muita coisa diferente ao mesmo tempo, e todo mundo pergunta o que você faz, não sabe responder o que você faz. Eu ajudo o Até- pessoal. Ajuda a galera. É. Mas depois que a gente entende, é isso. Aí você continua assim, Aí defende, aí muda de Quem- estado. Quem continua, acho que quem entende o que é TO na formação leva- são as pessoas que continuam e terminam. Sim. Porque no meio desse processo, a minha turma, por exemplo, era enorme. No meio desse processo, foi se perdendo mais da metade da turma. Sim, a minha começou acho que com 35, se formaram 10, 12, foram muito. Não, olha só, o curso já é escasso. Forma pouco? O pessoal tá no... Gente, por favor, Forma pouco. toque o coração de vocês, tá? Sim, façam São seu- 5 anos de curso. Eu fiz em 4. 4 Eu anos. fiz em 4 também, mas depende da faculdade. E o curso é o dia inteiro. O meu Não, foi. eu tô pensando na possibilidade de quem tá assistindo, de repente, tomar uma atitude. O meu foi integral.
Fui integral. E, inclusive, primeiro período de aula sábado também. Não, realmente as pessoas iam desistir. Muito bom. O dia inteiro, de segunda a sexta, chega no sábado, a pessoa desistir. É tipo um tropa de elite, né? Uma peneira. Foi uma graduação difícil. Uhum. Muitos desafios. Mas conseguimos. Então, pessoal, tá muito legal esse papo. E o pessoal dos bastidores pediu para fazer uma pergunta, tá? Então, essa pergunta é da galera do suporte da equipe. Teve algum caso, existe isso? Teve algum caso, assim, que vocês olharam e falaram assim, ou não vai dar, não vai alcançar esse objetivo, ou enviaram para mim, mas isso é para outro profissional. Existe a possibilidade disso acontecer? Sim. Do caso impossível, né? Assim, um caso muito difícil, sim, com certeza. Porque são vários fatores. Sim, Família ausente. sim. O próprio comprometimento também, né? Do paciente. Tem criança, isso lá no SUS, então a gente vê muito. Crianças começando terapia muito tarde, porque não tiveram acesso aos serviços, né? Quando estavam mais novas, né? E que era uma fase melhor de intervenção. Então, já recebi paciente com 16 que nunca tinha feito terapia, com 18 nunca tinha feito terapia, né? Então, é mais difícil. Meu Deus. Mas para esses casos existe a supervisão clínica, então a gente pode, inclusive, uma recomendação, assim, que todo profissional faça supervisão com outro profissional mais experiente, né? Porque a gente precisa pensar junto, né? Não é porque estamos formados, né? Temos ali a graduação, uma pós, que tudo a gente vai saber. A gente tem muitas dúvidas também. Né? Então a gente conversa entre equipe, Não, a e gente você pede se ajuda. permitir ter dúvidas e Sim, procurar uma sim, pessoa, isso sim. gente, isso aí tira muito peso, né? Sim. E é que a gente compartilhar. não sabe tudo. É que saber pedir ajuda e se alguém souber, tiver alguma dica, acho que isso também faz parte desse trabalho em equipe. Sim. Né? Pedir o que funciona, o que tá funcionando contigo, por que eu ainda não tô conseguindo. Me ajuda a avaliar, me ajuda a pensar, eu tô com essa avaliação no paciente, atende comigo, sabe? Me ajuda, né? Isso é muito importante. Eu tô com um caso agora, ainda está em processo de avaliação inicial, mas é um caso bem difícil. Já pedi ajuda. Mas é uma criança que nunca fez terapia também, que não faz nada, tem 13 anos. Nossa. Então é um caso com vários CIDs, é um caso bem complexo que a gente ainda vai bater um pouquinho a cabeça pra pensar. Pensar junto. Porque assim, a Raíssa é coordenadora da Juliana. Exatamente. Então é ela que me salva de tudo. E a Raíssa tem a supervisora. Eu tenho um supervisor, assim, pra quem eu peço ajuda também. E aí, mando informação e peço, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos fazer aqui, né? Quem me orienta, quem me dá dica, quem me direciona para uma avaliação, quem pega para avaliar junto comigo. Às vezes pede, grava isso aqui, vamos ver junto o vídeo, faz assim, assado, né? Porque é isso, a gente precisa, enquanto categoria profissional, se unir também. A gente não tem que competir, né? Uau, palma aí. Mas é sério, de verdade. Tem espaço pra todo mundo. Sim. Não tem necessidade de... Sim, se você fizer um bom trabalho, você vai ter sempre. Sim, Sabe, sempre falo isso. Sim. Se você tiver um bom trabalho, você vai ter sempre. com certeza. E já chegou algum paciente pra vocês que vocês falaram assim, não, isso aqui não é a minha demanda. Eu já recebi. Não que não fosse a minha demanda, mas de encaminhar primeiro, né? Ou de solicitar a família. Olha, gente, tem questões para trabalhar na terapia ocupacional, mas às vezes o paciente vem só para mim. Preciso de uma equipe. Entendeu? Eu não vou conseguir trabalhar essas questões que você está me trazendo como queixa se não tiver um psicólogo, se não tiver um fono, se não tiver um psicomotricista, um psicopedagogo. Né? A gente sozinho não faz muita coisa, não. Né? A gente faz muita diferença quando a gente está em equipe, né? Mas trabalhar sozinho, ainda mais em casos de TEA ou outras questões também, precisa de uma equipe. Né? É porque tem muito estigma também, por exemplo, principalmente psicólogo, né? Você chegar para um pai e falar assim, olha, seu filho de 1 ano precisa ir para psicólogo. Ele vai falar, não, mas calma aí, ele tem 1 ano, 2 anos e tal. Agora, o pai tá vendo que ele tá passando da fase, não tá saindo principalmente da fralda,
ele aceita ir num terapeuta ocupacional que vai ajudar nessa situação. O que não tá falando, ele aceita ir numa fono, né? Agora, tem profissionais que são muito mais... existe como se fosse uma resistência maior, sabe? Assim, psiquiatra, psicólogo, neuro, meu Deus do céu. Neuro, então, apesar de ser uma palavra chique, né? Mas, assim, eu vejo que tem muita resistência. Sim. E o terapeuta ocupacional, querendo ou não, ele tira muito trabalho dos pais. A criança vai evoluindo, vai comendo sozinha. Poxa, a criança vai no banheiro sozinho, até financeiramente. Sim, é verdade. É verdade. Eu lembro da minha irmã. Minha irmã teve filha antes de mim. E aí, quando ela desfraudou a primeira filha dela, ela falou assim, Mayra, um dinheiro sobrou. Falei assim, que conta eu não paguei? Não sei se ela vai lembrar disso. Ela pensou, que conta eu não paguei? Paguei isso, paguei isso. Que dinheiro é esse que tá sobrando? Porque, né, gente, dinheiro não sobra assim. Sim. Ela notou que era fralda. Faz muita diferença. Que era uma questão de fralda, né? Então, assim, por isso que às vezes a família, eu vejo, assim, que a família tem muita resistência, trabalho multidisciplinar, principalmente com algumas terapias, por causa de um estigma, ou de um preconceito, ou uma resistência, não sei a palavra. Até na TO, a gente passa isso por ser a tia que vai brincar com o menino. Ah, ele vai passar 50 minutos brincando. Não, chega numa sala de piscina de bolinha, Um balão. com balanço, Malha. com Almofadão. tatame, a criança fica deitada lá naquele tatame. Ai, passou 50 minutos brincando, 50 minutos mexendo das no bolinhas. arroz colorido. Não é. Aí é a difícil terapeuta de entender. ocupacional abre a porta, o cabelo assim, descalço. Toda suja, de de passinho meia. de tinta. E o pai acha que só fez nada. Não, é muito raciocínio clínico por trás de uma brincadeira. Amo essa palavra, amo como você fala. Raciocínio clínico. Mas o trabalho tem O que é o raciocínio clínico? Acho que é analisar o que aquele caso tá precisando e ver de que forma a gente consegue ensinar a criança aquela habilidade. Falar naquela linguagem da criança. E que a gente usa o brincar pra isso. E a última pergunta, eu prometo, não vou deixar vocês irem embora. Eu vejo muito assim, muita propaganda no Instagram, muito recomendação do Google, falando sobre brinquedo para autista. Queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês pensam, né, de brinquedo. Eu sei que TO compra muito brinquedo. Sim. Misericórdia, gente. Uma parte do Olha, armário, inclusive. o pessoal que entrega, eles já sabem, eles já conhecem elas lá na clínica, tá? Mercado Livre, Shopee, Shein. Já é cativo, eles já chegam para tomar café, né? Sim, gente, compra E muito assim, brinquedo, essa questão de brinquedo. Existe brinquedo para autismo, existe brinquedo para isso, brinquedo para aquilo. Queria que vocês falassem sobre isso. Brinquedo para criança. A forma como você vai usar o brinquedo, aí faz toda a diferença, né? Qual é o objetivo, quais habilidades motoras, cognitivas ele vai trabalhar, né? Qual é o teu objetivo com aquela criança, aí sim. Mas o brinquedo para autista, não... Propaganda enganosa. Não faz sentido. Vai ser o brinquedo pro objetivo que a gente quer alcançar. Então, um brinquedo, às vezes, vai usar o TO, psicólogo, fono, mesmo brinquedo. Sim. Cada um vai usar com um objetivo diferente. De formas diferentes. Formas diferentes. também. Então, depende muito ali do caso, da hora da análise do recurso. Do raciocínio Do clínico. raciocínio clínico. A necessidade da criança, né? Quando a gente pega para analisar, montar uma sessão, né? Planejar, isso aí. Não pensar só em brinquedos hiperestruturados, mas a própria massinha, um desenho, um cortar, até atividades simples. Ou fazer com a criança algum brinquedo também. Montar alguma coisa. A gente tem sempre que pensar por esse lado do que eu quero trabalhar com essa criança. O que eu quero ensinar ela fazendo isso. Acho que é importante a gente colocar. Ou seja, a gente gosta de comprar, né? Porque você pode montar com coisas simples, a gente tá sempre com as caixinhas do Amazon. Depende. Não, mas que coisa boa, né? A criança aceitar o recurso que planejou, Sim. né? Aceitar um joguinho de sushi, meu Deus, que coisa mais linda. Enfim. Meninas, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Eu tenho uma lembrancinha de
Pra você entender. E pra você, feita com muito carinho. Obrigada. Eu espero que vocês voltem sempre, tá? A casa é de vocês. E eu acho que fica muito aprendizado hoje, sabe? Assim, e que bom que vocês estão aqui. Que bom que eu posso aprender com vocês diariamente, tá? Muito obrigada. Querem falar mais alguma coisa? Agradecer você, Juliana, que topou. Que topou estar comigo aqui, né? Fazer junto esse podcast, né? Acho que é isso. É muito legal quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a terapia ocupacional, né? Mais um espaço que se abre pra gente falar do que a gente faz, né? Quem a gente é, pra que a gente tá aqui, né? As pessoas Então, conhecerem a gente. sim, o que a gente sim. faz. Entender a importância de um trabalho que faz toda a diferença, né? A gente sabe disso. E obrigada, muito obrigada. Espero voltar mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Raíssa também, por ter pensado em mim. E precisando, estamos aí. Igualmente, precisando, eu estou aqui para apoiá-las e admirá-las sempre e rir. Eu fico impressionada na clínica, assim, um bastidores, tem muita risada. É verdade. Tem muita brincadeira, tem muita risada. E que a vida seja assim. Sucesso para vocês. Obrigada. E tudo de bom. Obrigada. E para Obrigada. você, eu aguardo você no próximo podcast. Eu espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha. Todo mundo tem que contribuir para o crescimento desse canal. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!